Boa noite, que bom que você está conosco na Canção Nova. Nós estamos hoje ao vivo, a partir aqui de Brasília, com o programa Além da Notícia. E um tema preciosíssimo vamos abordar nesta noite. Já quero pedir a você também que anuncie a outras pessoas. O nosso tema é mitos e verdades sobre a depressão. Eu conversava aqui com as nossas convidadas, que já vou apresentá-las, e confessava a elas como tenho visto casos de pessoas com problemas mentais, doenças mentais. E parece ser um dos grandes desafios do nosso tempo, mas os números também não negam. Portanto, nós queremos hoje entender um pouco mais deste universo da depressão, mitos, verdades, e tenho aqui as seguintes informações. A depressão é atualmente a quarta causa de incapacidade no mundo e deverá ser a segunda até 2020, daqui a 4 anos, segundo estimativa da OMS, Organização Mundial da Saúde. Há certas verdades e mitos sobre a depressão que são importantes de serem entendidas. É comum pensar que a depressão é algo que as pessoas podem simplesmente sair. Infelizmente, para aquelas pessoas que sofrem de depressão, não é tão simples assim. E também, por outro lado, por mais grave que seja ou que pareça, está longe de ser impossível de encontrar a recuperação. Existem também tratamentos e ações efetivas para as pessoas superarem esse transtorno. E vai ser isso que vamos abordar hoje aqui no Além da Notícia, ao vivo. E se você tiver alguma questão, já pode começar agora a escrever, mandando aqui para nós no nosso e-mail que deve aparecer aí na sua tela, alemdanoticia@cançãonova.com. Além da notícia, @cançãonova.com. Mas agora eu quero dar um sorriso bem bonito para as nossas convidadas. Doutora Maria Cecília, boa noite. Prazer enorme estar aqui novamente. E hoje ao vivo. E hoje ao vivo. A doutora Maria Cecília é psiquiatra e representante do Instituto Brasiliense de Psiquiatria, é doutora em saúde mental, professora colaboradora da UNB, clínica responsável técnica pelo Instituto Brasiliense de Psiquiatria. Estou muito contente de recebê-la, tá? Igualmente, a doutora Beth Maria, que é psicóloga e mestre em coaching. Bem-vinda, doutora Beth. Prazer meu também estar aqui com você. Também, todo nosso. Olha, psicóloga clínica de formação, especializada em qualidade de vida e bem-estar de pessoas com mais de 50 anos, principalmente mulheres. Tem ainda aqui outras importantes atribuições que eu vou daqui a pouco me referir também. Eu já começo primeiramente, já começo pedindo às senhoras que nos exponham o tema. Por que temos visto tantas pessoas com doenças mentais, doenças psicológicas? Está certo o termo doenças mentais, doenças psicológicas também? Fiquem à vontade, doutora Maria Cecília. Bom, eu vou acabar puxando para o meu lado, né? A gente fala de transtornos, né, psiquiátricos. Sim, né? É bom até que eu já me corrijo. Embora sim. É difícil, né? Porque muitas vezes a base é psicológica, é uma desordem psicológica que leva a um transtorno psiquiátrico. Então é bem ligado mesmo, né? Mas a questão as pessoas estão assustadas mesmo, a incidência é muito grande. Se você for pensar bem, você que é especialista em atendimento de mulheres, 20% das mulheres terão depressão durante a vida. É uma prevalência enorme se a gente pensar, 20% das mulheres terão, né? Então, é enorme a incidência. Eu acho que a gente não fazia diagnóstico antes. Quando eu pesquiso com os pacientes, espera aí, não, minha avó adoeceu e ficou isolada e faleceu. Às vezes até havia falecimento por depressão e um desconhecimento total disso. Então, existe esse maior conhecimento, divulgação, e que bom que a gente tem essa abertura hoje, né, para poder falar. E acredito que a forma como a gente tem vivido a vida também, né, assim, as cobranças, o excesso de estímulo que a gente é submetido, acaba favorecendo, porque a depressão ela vem de uma tendência, mas a interação com o ambiente, quanto mais estressante esse ambiente, mais ela vai se manifestar. Com certeza. Doutora Beth, por favor, também continue. Eu tenho visto muitos casos na prática, principalmente das mulheres na época da menopausa. Como a depressão é uma doença crônica, né, cíclica, que ela se repete algumas vezes na vida, ela costuma repetir. Geralmente, quem tem depressão na época da menopausa já teve alguma fase, já teve anteriormente a manifestação da doença, mas enquanto era jovem, aos 20, 30 anos, né? Resolveu, tomou medicação na época ou fez algum tipo de tratamento e na menopausa ela vem, parece que com um pouquinho de mais força, porque quando a gente vai envelhecendo também tem outros problemas que, né, o que a tal
famosa que existe mesmo, crise da meia-idade, que é aquela conturbação geral que vem na época da menopausa, então também ela abate muito as mulheres. E a gente tem visto, como a doutora estava falando, a gente é cercado de cobranças, né? No dia a dia da gente, a gente tem que ser boa profissional, boa mãe, boa esposa, tá resolvendo várias coisas, então pesa muito na vida da gente. A gente precisa estar atenta mesmo para o que é depressão e o que é uma tristeza, uma angústia normal, uma coisa mais ligada à menopausa, a uma alteração hormonal mesmo. Eu vou pedir às senhoras que me ajudem aqui, vamos entrar mais a fundo ainda nesses quesitos que foram apontados aqui. Cobranças, isto é, o estresse, a cobrança, excesso de estímulos que a senhora citou, eu gostaria que a senhora também desmembrasse um pouco mais disso. E mulher na menopausa, também a ultrapassagem da idade, chegando ao envelhecimento. Por que tudo isso, por que a depressão acomete mais pessoas que estão vivendo isto aqui? Quando eu falo excesso de estímulo, quero só que vocês imaginem nossa infância, sem internet, sem celular. Foi uma mudança muito grande, muito grande. E hoje a gente tem esse tipo de cobrança em todos os níveis. Você está comendo bem? Seu inglês está fluente? Você é boa mãe? Você é boa... E essa cobrança começa desde a infância. Então, o que se vê é que o nosso cérebro ele não foi preparado para isso tudo, se for pensar bem, é o mesmo. Cérebro de milhões de anos atrás, que submetido a esse tipo de demanda, ele começa a ficar ansioso, acelerado, né? A gente pensa em várias coisas, está sempre fazendo uma coisa, devendo alguma coisa para o mundo, né? Estou atrasado, eu preciso de um trabalho para fazer, estou comendo, estou no celular. É muito estímulo para esse cérebro que acaba levando a um quadro ansioso e a ansiedade, o caminho dela, ela anda junto com a depressão, a ansiedade. Porque quando eu começo a me frustrar, me desgastar, a não fazer tudo que eu deveria fazer, né? Entra insônia, entra excesso de preocupação, e rapidamente chega um momento, para que viver? É tão difícil, né? Para quê? Será que a energia, falta essa energia? Então, se eu tenho essa tendência, então, forte, né, para caminhar para a depressão, perde sentido, porque é tão difícil, tudo é tão complicado. Então, essa é uma evolução que não é 100%, é claro, dos casos, mas o que eu vejo no consultório, na prática, né, a gente vê nos estudos, que essa evolução tem sido muito frequente. Um quadro ansioso evoluindo para um quadro depressivo. E é verdade que há seres humanos que são mais frágeis para o estresse, mais frágeis para essas cobranças, para essa vida assim, atribulada. Tem pessoas com mais fragilidades, não tem? Pois é tendência, né, genética. A gente pensa em depressão como algo, não sei, assim, até de fora da gente, mas espera aí, como diabetes, como pressão alta, ela é uma doença que existe base genética, uma tendência genética. Tanto que existem alguns pacientes que, em situações de estresse, eles ficam psicóticos, não depressivos, ou bipolares. Então, existe essa tendência. E quando a gente vê o histórico familiar, a gente pega mãe, avô, uma tendência ali para um quadro depressivo. Agora, é o seguinte, Ronaldo, é uma interação dinâmica. Vamos pensar. Se eu tenho muita tendência para depressão, história familiar grande, às vezes eu não preciso de tanto estresse assim para abrir um quadro. Eu tratava criança deprimida. Então, olha só a tendência. Olha a tendência forte, adolescente. Então, já vem. Agora, muitas vezes eu não tenho uma tendência muito forte, mas eu passo por situações tão impactantes na minha vida que eu vou abrir um quadro depressivo. Situações traumáticas, por exemplo. Então, é sempre essa... Eu gosto de comparar com diabetes, porque as pessoas pensam que depressão é outra área, assim, totalmente diferente. Eu tenho a tendência para diabetes. Eu corro, eu faço dieta, eu me cuido. Pode ser que eu desenvolva diabetes, bem mais tarde eu nem desenvolva. Às vezes a família é... Mas se eu sou um sedentário, então esse... E a gente tem que atuar onde a gente pode, que é diminuir essa carga de estresse, ficar mais no presente, aprender a não se cobrar tanto, a valorizar o que faz, em vez de sempre estar devendo algo. Então, a gente tem que fazer esse trabalho, né? Muito bem. Olha, e eu vou pedir aqui à doutora Beth. Doutora Beth, imagine que agora a gente tem um grande público de mulheres, de mães com uma idade já mais madura. É uma grande prevalência também, esses casos, e da mesma forma pedir a senhora também que detalhe mais também nessa ultrapassagem da idade, chegando ao envelhecimento. Isso. O que acontece
a gente quando é jovem, a gente nunca se imagina, né? Com 50 anos, parece uma coisa tão distante que a gente não tem nem o planejamento. E conforme a vida vai passando, primeiro porque as mulheres, eu estou com 55, as mulheres da minha geração, da minha idade, não foram educadas para aquele negócio para se pôr como prioridade. A prioridade sempre era a família, os filhos, o casamento, aquela coisa toda, né? Uma coisa mais cultural mesmo. E o que acontece? Ela né, caiu na rede da vida, foi vivendo, muitas casaram muito jovens, não deram atenção assim ao lado profissional, foi mesmo de casar, criar os filhos, fazer uma família feliz, não dando muitas vezes prioridade aos desejos delas, aos projetos pessoais. Não tem projetos pessoais. A maioria muitas das mulheres que eu trato, que eu lido, a gente vê que não tem sonhos próprios. Elas, como se esquecessem um pouco delas, a prioridade sempre foi os filhos e a família. Isto é, queimaram uma grande etapa da vida. Sim, porque e agora você tem falta disso. Né, antigamente se casava jovem, era difícil a mulher que se casava com mais de 25 anos, a maioria casava até os 25 anos. E teve filhos, a vida foi passando, aquele negócio de cuidar dos filhos, todo. Quando ela chega aos 50, que é justamente a época da menopausa, da crise da meia-idade, né, o que acontece? A maioria dela, os filhos já saíram de casa, é a síndrome do ninho vazio, aí elas não têm mais por quê, né, fazer os sonhos, viver os sonhos dos filhos, a realização dos filhos. Muitas vezes o casamento, o relacionamento está conturbado, né? Essa mulher trabalha numa profissão que ela, a maioria das vezes, não gosta também. Eu que trabalhava até para ajudar em casa, mas não era a realização dos sonhos, porque ela não se preocupava com isso. E ela se sente perdida, fica naquela coisa. Ela não tem mais os sonhos dos outros para cuidar. Muitas vezes a família está conturbada, aumentou muito, mas muito mesmo o número de divórcios depois de 50 anos. Tá? Então, ela está entrando numa depressão, com menopausa, sem saber se aposenta ou o que ela vai fazer depois. É a experiência de um vazio interior. Um vazio muito grande, uma frustração, aquela coisa que ela não parece que nem tem tempo mais para começar de novo, né? Tanto que eu trabalho muito com isso, com o recomeçar, com fazer coisas que, de repente, ela deixou lá atrás, projetos de vida dela. E é o que eu falo, chegou a hora da mulher nessa fase da prioridade a si, ser até um pouco egoísta, de ver quais são os desejos reais dela. A família já está criada, né? Ou estando bem com o marido ou não, o relacionamento, mas é a hora dela cuidar dela olhar para aquelas vontades mesmo e anseios e fazer um projeto de vida dela dali para frente. Porque a gente tem muitos anos de vida agora, a gente vai viver muitas décadas a mais. Então, não dá para pensar em aos 50, 60, ficar deprimida e ficar deprimida por mais 30, 40 anos. Não dá para viver sem esse brilho no olho, né? Sem essa vontade de viver. Longevidade é muito bom, mas com qualidade de vida, com alegria, com prazer, né? E a gente tem que aprender também a construir isso daí para a nossa vida. Muito bem. Olha, depressão, mitos e verdades. Daqui a pouquinho a gente vai voltar trazendo aqui algumas questões e também trazendo as suas questões, você que já está escrevendo para nós. Além da notícia, @cançãonova.com. Pode escrever agora que a gente vai fazer as questões aqui para as nossas entrevistadas. Já, depois deste intervalo, no próximo bloco.